Obrigado. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, tá bom? Mas é aqui para trás, ó, né? Pastor Zilmar, pastor Silas, pastor Niltinho, pastor Ezequiel Montanha, a esposa do pastor Nilton. Aqui estão as pessoas mais bonitas do estado de Santa Catarina. É uma alegria poder estar aqui nesta festa missionária. E que saudade de ver esse povo reunido. E finalmente podemos dar glória a Deus sem máscara no nosso rosto. Aquela mordaça no nosso rosto, aquela focinheira tem que ser aposentada em nome de Jesus, né? E hoje então os pentecostais estão livres para adorar, para pular, para gritar. Olha, são 2 anos no óleo. É para você sair daqui hoje pulando miúdo, porque a glória de Deus está sobre nós. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, o capítulo é o de número 3. E leremos alguns versículos aqui do livro do profeta Abacuque. Enquanto os irmãos estão se ajeitando aqui na frente, outros estão procurando o texto, quero cumprimentar as autoridades que aqui estão, autoridades eclesiásticas, as autoridades políticas. Eu vi aqui no púlpito o nosso deputado Ismael, que tem aí um sonho gigantesco para esse ano, e em nome de Jesus o sonho já é uma realidade. O estado de Santa Catarina precisa, e eu preciso do Senhor lá do meu lado. Não sei se Jesus vai me deixar voltar para lá, mas se eu voltar, o Senhor vai ser meu guarda-costa lá, né? Porque Ele é mais alto do que eu, pastor. Deus abençoe o Senhor, seu trabalho, tá bom? Parece que o Júnior, o vice-prefeito da cidade, está aqui também tem um sonho, e esse sonho há de ser concluído. Só depende dos catarinenses, tá bom? Porque se depender de oração, a oração já subiu. Deus abençoe muito. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Tem gente que não achou ainda. Está na Bíblia, viu? Fica tranquilo. Que tem gente procurando na harpa, não encontrou na harpa, está na Bíblia. Os que estão sentados podem estar em pé em reverência à leitura. Eu sei que você fez uma manobra para sentar aqui na frente, já já você vai ficar sentado. Perfeito. Parece que o diácono de Deus resolveu agir, que é a chuva. E os irmãos que estão aí fora, debaixo de chuva, parece que vocês está aberto o refeitório, né, pastor? Lá tem telão? Tem. Já vai providenciar um telão lá no refeitório. Dá para você correr ali para dentro da igreja. Se os irmãos chegarem um pouquinho mais para frente daqui a pouco, eu acho que dá até para vocês entrarem aqui dentro, tá bom? Só não chegue muito, senão você não senta, né? Porque depois para sentar vai ser uma luta. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, está escrito assim: oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Amém, igreja? Como o texto é curto, eu vou ler mais uma vez para a palavra criar raiz no nosso coração. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. E quem crê nesse texto, dê um glória a Deus. Coloque a Bíblia no banco, na cadeira, e você poderia pegar na mão da pessoa mais perfumada do seu lado? Eu tentei bonito, você não encontrou ninguém. Perfumado deve ter alguém. Isso. Aperte a mão dessa criatura com um carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, mais uma vez nós oramos, e a minha oração não invalida a oração do pastor Ezequiel Montanha.
Pelo contrário, a minha oração se soma a dele. E o nosso pedido é um só: que os céus comecem a trovejar a sua glória sobre a pequenina cidade de Camboriú, que é tão grande e tão importante para todos nós pentecostais do Brasil e do mundo. E antes que eu comece a revelar aqui os seus segredos, os seus mistérios, cerque este lugar com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre o estado de Santa Catarina, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele, Jesus, toma ela nas suas mãos agora, agora, meu Senhor, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é tremendo. Graças a Deus. Deus está aqui. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe, que estão aqui em corpo presente, ou que nos assistem aí pelas mídias sociais, pelos canais oficiais dos Gideões Missionários da Última Hora. Aprove ao Santo Deus, nesses últimos dias, transformar este lugar mais uma vez numa casa de alimentos, não apenas para os que vieram aqui, mas para todos os brasileiros, e por que não dizer brasileiros que moram fora do nosso país, que amam o poder do Pentecoste. Camboriú não é só uma cidade, é um reduto guardado sob a mão de Deus. O Brasil todo, por onde eu já fui, olha que eu já preguei no Brasil em quase, um pouco mais de 4.000 municípios, pastor Nilton, e no mundo quase 100 países. E não há um lugar onde eu tenha ido que as pessoas não falam, que foram alimentados pelas palavras que saíram aqui, desta doce e santa tribuna. Essa semana foi um alento. Essa semana voltamos a respirar ares de esperança. Desde domingo, esta casa se transformou no palco da revelação divina. O oráculo de Deus foi aqui rasgado. Profetas profetizaram, cantores cantaram, crentes entraram na presença de Deus dançando como Davi. Outros levantaram as suas mãos para cima. Aqui uma mistura de crentes raízes daquela década antiga, dos crentes Nutella dessa geração mais nova. E não importa as nossas diferenças, o que nos une aqui é muito maior do que aquilo que nos separa. E mais uma vez nós ouviremos uma palavra daquelas que arranca tatu da toca e sabiá do toco. É claro que se houver algum pentecostal que me acompanhe aqui nesta palavra, posso ouvir mais um grito de glória a Deus daquele povo lindo e maravilhoso? Maravilha. Me acompanha aqui o pastor Roberto Marinho, o pastor, não sei se foi o pastor Ezequiel, o pastor Nilton, que falou que ele me acompanha já há um bom tempo. Foi o senhor, né, pastor Ezequiel? Roberto já está comigo há 12 anos, né, Roberto? 13, não, eu proibi ele de falar esse número, tá? 12,5 é 14, né? E você entendeu o mistério, né, João? Então, 12 anos e meio ou 14. Retroceder nunca, render-se jamais. Ah, meu Deus, esse povo é tudo doido, né? E o Roberto, eu tirei ele lá dos Estados Unidos. Ele trabalhava com o pastor Benny Hinn, pastor Silas. Aí ele veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim, né? Que sou eu. Então me ajude aí, viu, Roberto? Minha equipe também está aqui o João. Cadê o João? O senhor conhece aquele menino lá, pastor Nilton? A mesa diretora conhece ele, pastor Montanha? O João é quem cuida aqui da igreja de Floripa. O João é um discípulo meu, tem uma empresa de mídias sociais. Eu estou aí dando cursos de teologia para todo o Brasil, e ele que cuida de tudo isso, é daqui. Não por muito tempo, eu vou sequestrar ele daqui e levar ele lá para São Paulo, tá bom, João? Deus abençoe sua vida. Queridos, vamos ao que nos interessa. Eu não sei se a mensagem dessa noite vai te agradar, se você vai gostar dela. Já tem muito tempo que eu deixei de ficar imaginando como seria a noite. Quando eu era mais menino, quando eu era um jovenzinho ainda, quando eu não tinha barba branca,
porque eu frequento esse púlpito aqui, se não me falha a memória, há 22 anos. Eu acho que sou o pregador mais longevo aqui. Já me chamam de vovô dos pregadores, pastor Niltinho. Então, depois de 22 anos pregando na mesma festa, você para de ficar imaginando o que o povo quer ouvir. Você passa a se preocupar com aquilo que o povo quer ou que o povo precisa e vai ouvir. Então eu não vim aqui nessa noite ser um pregador, eu vim ser um profeta sobre a sua vida. E eu espero que essas profecias daqui, as quais eu vou liberar sobre a sua vida, encontre um espaçozinho no seu coração e na sua mente. Abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Abacuque é quase que uma tortura para os crentes, porque o livro é tão pequeno que ninguém encontra. Eu estava pregando na minha igreja, lá onde eu pastorei um dia desse, e a minha sogra estava no culto, e eu falei, vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Ageu. E eu fiquei olhando para ela. Ela começou em Gênesis, foi até o Apocalipse e deu meia volta. Ela botou a Bíblia num canto e pegou a harpa assembleiana daquelas. E eu li nos lábios dela, você é louco, não tem na Bíblia. Eu disse, tem. O livro é pequenino, só tem que ter paciência para encontrar. O livro do profeta Abacuque é pequenino assim também, a gente quase não enxerga ele. Em algumas Bíblias, cuja letra é bem pequenininha, só tem uma folha. Então olha aqui um recado para você que quer ser chamado de intelectual. Chega na escola, no meio do trabalho, e diga assim, essa semana eu li um livro inteiro. E as pessoas vão ficar de queixo caído, porque brasileiro não gosta de ler. Só não diga que foi o livro do profeta Abacuque, senão vão te dar um cascudo na cabeça. Porque você lê ele em menos de 10 minutos. A Bíblia Sagrada é esse livro lindo. A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa biblioteca, um ajuntamento de livros. A nossa Bíblia protestante tem 66 livros. 39 livros estão no Velho Testamento. 27 livros estão no Novo Testamento. Esses livros estão separados um do outro, alguns deles quase 2000 anos. Imagine que tudo que nós temos aqui hoje na nossa mão levou 1600 anos para ser escrito. Ou seja, o primeiro escritor da Bíblia jamais imaginou sonhar em conhecer o último da Bíblia. Mas quando você começa a ler a Bíblia pelo Espírito, você começa a se sentir alegre. Parece que o escritor do Gênesis sentou para tomar um café com o escritor do Apocalipse. Embora eles estejam distantes 2000 anos quase, o que um começou, o outro terminou. Não é que o livro do Gênesis começa com um casamento entre Adão e Eva, e o livro do Apocalipse termina com um casamento entre Jesus Cristo e esta noiva linda que está me ouvindo pregar aqui nesta noite. Ou seja, há uma comunhão entre os escritores da Bíblia. Quantas e quantas vezes eu li esse livro e por ele me apaixonei. Esse livro mudou a vida de um menino que era cortador de cana de açúcar, que era apanhador de laranja, algodão, café, que nasceu em uma família extremamente pobre, pobreza abaixo da linha normal da existência, uma vida quase que indigna. Morávamos em 12 pessoas dentro de 2 cômodos. E quando eu encontrei nesse livro palavras de fé, que diziam o que eu era, coisa que ninguém nunca havia me dito, porque quando eu andava pelas ruas, os apelidos que eu tinha era trombadinha, filho de mãe solteira, menino pobre da Vila Tatu, menino que não tomava banho direito, menino macuquento e coisas assim. Mas quando eu entrei dentro de uma igrejinha pequena, mas viva, barulhenta, cheio daqueles crentes que quando deixavam Deus tomar eles, o pé deles permanecia na terra, mas a cabeça deles estava dentro da eternidade. Quantas profecias eu não ouvi daqueles velhos profetas que só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Não sabiam falar direito, erravam toda a língua portuguesa, mas quando falavam, eu não entendia aqui, mas eu sentia cada palavra aqui, e eu me agarrei a estas palavras, palavras do tipo misteriosas. Eu me lembro de um dizendo assim: eis que eu te vejo em um pássaro de aço, voando para cá e para lá. Eu nem sabia o que era um pássaro de aço, porque eu me converti com 13 para 14 anos no meio do mato. Aí um irmão traduziu para mim, é o avião. E eu fiquei com o olho espagalhado, esbugalhado, olhando para o céu. Quando passou o primeiro avião, eu dei um grito: eita, que um dia eu vou estar aí dentro. E os meninos que estavam do meu lado tiveram uma crise de riso. Eu falei: vocês estão rindo por quê? Ele disse: olha onde você mora, na Vila Tatu, filho de uma mãe solteira, a sua mãe não sabe ler nem escrever, é uma lavadeira, e você um dia quer voar lá em cima. Eu disse: vou voar, porque a nova religião que eu tô, tem uns homens e umas mulheres lá que são profeta, e eles falaram que eu vou, e se falaram é porque eu vou e ponto final. Hoje, com 49 anos, sei que estou com cara de 60, e o corpinho de 70,
Eu enjoei de avião. Para eu ir em Goiânia essa semana, o Roberto teve quase que fazer uma obra de boa cumba, porque crente não faz macumba. Para eu entrar dentro do avião, um avião pequenino, eu não entro dentro dessa lata aí de jeito nenhum, mas não tinha outro jeito, era entrar ou não ir pregar. Olha como Deus faz. Este Deus nunca mudou, e a presença dele está aqui nessa noite. Ele é o Deus das coisas pequenas, assim como pequeno é o livro do profeta Abacuque. Eu me lembro a primeira vez que eu tive um vislumbre do livro do profeta Abacuque, eu fiquei sem dormir. Era lá no salãozinho, pastor Daniel Candês, de uma igreja, no salãozinho da Rua 1, lá na minha cidade, pastor Nilton, tinha um salãozinho que era um bar antigo, e a Assembleia de Deus que eu congregava alugou o bar. E nós tínhamos um culto lá, pastor Zilmar, e sentávamos lá 20 crentes, quando estava cheio dava 25. E eu gostava de ir lá, porque o pregador era o irmão Ovídio Ramos. Quem me segue pelas mídias, já ouviram meus DVDs, sabem quem é o irmão Ovídio. Sempre prestei para ele um tributo. Um velhinho, um presbítero de quase 2 metros de altura. A mão dele parecia uma raquete de tênis. Uma voz de barítono. A barriga a lá assembleianos de antigamente. Porque hoje está todo mundo fit, slim, né? Era aquela barriga chamada de curva da prosperidade. Cemitério de frango. Aquela gravata dele por cima aqui, pastor Montanha, ficava escorada. Ele dizia para mim, não preciso de púlpito, porque eu já ando com um púlpito embutido. Ele colocava a Bíblia aqui em cima para pregar para nós. Coisas da vila, coisas da roça. E eu me lembro num culto de segunda-feira, ele chegou com os olhos brilhando. Ele que tinha a mão dele toda cheia de calos de trabalhar na roça. Ele agarrou aquela Bíbliazinha toda rota e disse, Deus falou comigo hoje de tarde, que Ele vai levantar alguém aqui no nosso meio. E esse alguém vai ter a mesma graça do profeta Albuquerque. Quando ele falou Albuquerque, uma irmã perguntou, que pastor é esse? De onde que ele é? Um diz, deve ser americano, salãozinho pequeno, todo mundo escuta. O outro falou, não, deve ser com esse nome, é europeu. A irmã Ovídio riu com aquela boca dele simples, assim, não gente, vocês não estão lendo a Bíblia. O Albuquerque é o da Bíblia. Alguém disse, mas não tem Albuquerque na Bíblia, Ovídio. Ele se ajeitou e disse, tem sim. O Albuquerque falou assim, aviva Senhor a tua obra. Aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, notifica. E Naíra, lembra-te da misericórdia. Quando ele recitou esse versículo, caiu sobre mim uma graça, um fogo, uma unção, uma presença. O meu corpo de menino se arrepiou, os meus olhos ficaram lacrimejando. E eu comecei a entender que o nosso Deus era real. Não era apenas um Deus das Escrituras, era um Deus presente. Foi aí que eu comecei a amar esse livro e a estudar esse livro. Mas tudo começou com o velho profeta Abacuque. O tempo foi passando e eu comecei a estudar. O dia que eu descobri as profundidades do livro de Abacuque, eu confesso aos irmãos, eu chorei muito. Pense num profeta que por Deus foi livre de mortes. Digo isso porque o Velho Testamento e até mesmo os profetas do início do Novo Testamento, todos eles foram sacrificados. Todos eles morreram no calvário do martírio. Isaías cerrado pelo meio. Jeremias morreu de tuberculose, trancado na masmorra de um palácio de um rei, porque foi acusado de ser falso profeta. E tudo isso porque profetizou 40 anos e em vida nunca viu nenhuma de suas profecias se cumprirem. Aí o político da época, com homem completamente avesso a Deus, julgou e condenou o profeta Jeremias, chamando ele de falso profeta. Faltar-me-ia tempo aqui para contar a história dos outros profetas. Só vou lembrar um do Novo Testamento, João Batista, que morreu com a sua cabeça arrancada e colocada em uma bandeja de prata. Assim terminavam os profetas. Abacuque recebeu uma bênção de Deus. Não sei se era pelo coração dele, não sei dizer se é porque Deus o escondeu. Eu sei que o profeta Abacuque não morreu martirizado. Deus deu a ele longevidade. E a longevidade de Abacuque deu a ele a graça de profetizar por dezenas de anos, décadas a fio. É bem verdade que no seu tempo Israel, a quem ele profetizou, também não o ouviu. Aquele Israel do Velho Testamento, Israel, não era apenas uma nação, era o retrato de uma igreja. O Velho Testamento todo é escrito em torno da vida de uma igreja. A igreja do Velho Testamento. Eu sei que alguns teólogos que estão me assistindo agora vão dizer, não pastor, igreja é um termo grego. E a palavra grega é com a qual foi escrito o Novo Testamento.
O Velho Testamento todo é escrito em hebraico, em aramaico, até algumas línguas distintas. Então não havia igreja no Velho Testamento, pois eu afirmo, havia uma igreja no Velho Testamento. Esta igreja era a nação de Israel. Ora, se a palavra igreja, que vem de um verbo grego, eclésia ou eclesia, que significa chamados para fora. Diga comigo, chamados para fora. 1, 2, 3. Isso é o que significa a palavra igreja. Eu posso afirmar categoricamente que no Velho Testamento tinha uma igreja também. Porque esta igreja vai nascer com Abrão, aquele a quem Deus trocou o nome e colocou o nome dele de Abraão. Nasceu no dia em que Deus foi à tenda dele e disse: Abraão, sai para fora, sai da sua tenda e sai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Se o termo no Novo Testamento é chamados para fora, e no Velho Testamento Deus usa Abraão para ser o pai da igreja, chamando ele de sai para fora, eu posso acreditar que havia sim uma igreja no Velho Testamento. E me dá dores, pastor Roberto Marinho, falar da igreja do Velho Testamento. Uma igreja que faliu, uma igreja que fracassou, uma igreja que afundou, uma igreja que naufragou. E ao naufragar, ao invés de sobreviver se atracando a pedaços de madeira, a pedaços de profecias, a pedaços de palavras de fé, simplesmente deixaram ser sugados para o fundo do mar por falta de esperança. E é por isso, e somente por isso, que quando terminamos o Velho Testamento no livro de Malaquias, Deus se tranca no céu e por 400 anos não conversa mais com a raça humana. Se você não sabia, aprenda. Temos 2 testamentos por isso. No Primeiro Testamento, no Velho Testamento, na Primeira Aliança, no Antigo Pacto, Deus tentou de tudo. Mas todos os homens com quem Deus fez um pacto, estes homens quebraram o pacto. Deus levantou Adão, Adão pecou. Deus levantou os filhos de Adão pecaram. Deus levantou Moisés para ser o maior pastor do mundo. Imagine os senhores receberem uma igreja com 3 milhões de membros, prontinha. Foi isso que Moisés recebeu. Ele recebeu uma igreja que tinha 600 mil homens de guerra. Homens de guerra eram homens que tinham exatamente 30 anos de idade. Eram homens que tinham a sua emancipação dada pelos judeus. É por isso que o ministério de Jesus Cristo começa com 30 anos. É por isso que só com 30 anos ele vai ser batizado, ou seja, ele está emancipado. 600 mil homens com 30 anos saíram do Egito. Suponhamos que cada homem tivesse uma esposa, no mínimo um filho. Um homem com 30 anos é suposto que ainda tenha o pai vivo e a mãe viva. 5 pessoas em uma família, 5 vezes 600, 3 milhões de pessoas. Moisés recebe uma igreja com 3 milhões de pessoas e ele só tem uma função. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Tirar esta igreja do Egito e levar esta igreja para Canaã. Tirar de onde? E levar para onde? Saudade dos velhos tempos, quando nós não tínhamos música bonita ainda, mas os nossos pais cantavam corinhos que arrebatavam a gente. Tinha um que era assim, ó: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, para Canaã. O que é que os nossos pais cantavam? Eles mostravam para nós a metáfora do Velho Testamento. Eles mostravam para nós uma história que aconteceu e poderia voltar a acontecer. Quem acompanha políticos deve de algum dia ter ouvido algum político recitar de cor durante a sua fala um texto que nós usamos muito: quem não conhece o passado está fadado a repeti-lo. Quem não conhece a história está fadado a caminhar pelo mesmo caminho e errar de novo. Os nossos velhos pais, que não tinham a cultura que temos, cantavam esses corinhos para nós nos lembrarmos que a igreja do Novo Testamento nada mais é do que uma sombra daquilo que a do Velho Testamento foi. É o reflexo dela. E assim os pastores modernos têm a mesma função de Moisés: tirar o povo do Egito e levar o povo para Canaã. Só que o pastor Moisés, que recebeu esse rebanho tão grande, começou o ministério dele esquisito. Ele começou matando um homem, enterrando na areia. E a Bíblia Sagrada, na boca do nosso sumo pastor, que é Jesus, vai dizer: o bom pastor não mata, ele dá a vida pelas ovelhas. Deus levantou um pastor gigante, o diabo foi e catou ele. Deus levantou o pai da fé, Abraão. E não é que um dia Abraão contou uma mentira que quase destruiu a sua família toda? No Novo Testamento,
o nosso sumo pastor vai dizer que quem mente é filho do diabo. Deus levantou Davi para ser um homem segundo o seu coração, e o homem segundo o seu coração adultera e manda matar o marido da mulher. Deus levantou Sansão para ser o libertador de Israel, e o grande libertador morreu preso no templo de Dagon, atado a correntes. Deus levantou Salomão, porque há quem diga que o homem sábio não se perde no meio do caminho, mas o homem mais sábio do mundo morreu louco, aos pés dos ídolos, das suas mais de 700 mulheres, fora as suas 300 concubinas. Ou seja, todas as pessoas que Deus levantou no Velho Testamento para liderarem esta igreja, acabaram de alguma forma se prostituindo espiritualmente com os espíritos da sua época. E por isso, quando chegamos em Malaquias, Deus dá um grito. Ele sai da terra, toma o seu trono, olha para a terra e dá um grito que nós usamos muitas vezes no púlpito dos Gideões em forma de tema. E agora, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí todo mundo grita. Isaías falou: eis-me aqui. Não era Isaías. Isaías estava vendo o céu, e ele só repetia o que ele ouvia. Deus disse: eu fui, não me aceitaram. E agora, a quem enviarei? Aí do lado de Deus Pai está o Filho, e é o Filho que grita: eis-me aqui, envia-me a mim para aquele lugar. É isso que é o Velho Testamento. Ora, o que me deixa mais assustado é que o pastor Moisés conseguiu sair do Egito, mas não deu conta de chegar em Canaã. E não foi só ele. Quem não deu conta de chegar em Canaã foi a sua igreja, que saíram com 3 milhões de almas, e só 2 entraram lá dentro daquele lugar: Josué e Calebe. Todas as demais foram mortas pelo próprio Deus naquele deserto. Tudo por causa de um pecado. Não foram 2 nem 10, foi só por causa de um pecado. Pergunte qual? Pecado pior do que adultério, pecado pior do que assassinato. Porque para todos os pecados há uma desculpa. O que adultera dizendo assim: foi incompatibilidade de gênero, eu fui traído, então dei o troco. Há uma desculpa. O que mata diz assim: eu matei em legítima defesa. Há uma desculpa. O que rouba diz: eu roubei para dar comida para o meu filho. Há uma desculpa. Mas Israel comete um pecado que não tem desculpa. Quer perguntar qual pecado? Pergunte qual. O pecado da ingratidão. Não existe um pecado pior do que esse, porque o ingrato não tem desculpa. Você pega ele na sarjeta, coloca dentro da sua casa, você tira da boca dos filhos e dá para ele. Você tira do seu próprio corpo e dá para ele. Você dá dignidade à pessoa, você dá para ela uma nova história de vida. E aí quando a pessoa está bem, você vira as costas e ela crava um punhal nas suas costas. Esse é o pecado de ingratidão. Esse é o pecado de Israel. Pastor, não vejo Israel cometendo esse pecado. Sua mente não deve estar boa, vou rememorar ela. Imagine você atravessando o Mar Vermelho agora, no meio daquele povo. 2 paredes de água, não tem barro no chão, porque o seu Deus cuida dos mínimos detalhes. Ele não quer que você arraste para Canaã nem a terra. Passaram a pés enxutos. Quando você chega do outro lado, Deus diz: não caminhe, olhe para trás. Você olha para trás e pergunta por quê? E Deus diz: contempla o seu inimigo pela última vez, porque depois de hoje Faraó não te perseguirá mais. O milagre foi tão grande, porque pela primeira vez na história o Mar Vermelho ficou vermelho de verdade. Porque quando as águas se fecharam, as entranhas dos soldados e dos cavalos foram abertas pela pressão da água. As vísceras e os milhares de litros de sangue banharam o Mar Vermelho, que ficou vermelho de fato pela primeira vez. Quando se vê um milagre de verdade como esse, a gente não pula e não grita, viu? Não, pastor, na minha igreja, quando alguém conta que Jesus curou de dor de dente, nós vamos até a madrugada em vigília. É porque a nossa geração é fraca e não conhece milagre de verdade. A gente vê algumas coisas que são sombras de um milagre. Mas quem aqui já viu milagre de verdade, sabe que quando você vê um milagre, a sua vontade é morrer. Porque você vê que o véu que separa esse mundo físico do mundo invisível foi rasgado. E entra uma presença que você não sabe dizer o que é, que ela rouba o seu oxigênio. Eu me lembro de um milagre violento que eu vi no continente africano, quando as irmãs do ciclo de oração de uma igreja ficaram de pé para dançar, porque elas não tinham instrumentos. Então os instrumentos eram bater o pé no chão e as mãos. Na medida que batiam o pé na mão, a mão na mão e o pé no chão, subia uma poeira e descia uma glória que eu nunca tinha visto na vida.
E eu escutei do lado do púlpito um homem que estava sentado como vocês, mas não com pernas perfeitas como de vocês, perna toda torta. Ele gritando num português lusitano, dizendo: quisera eu, Pai do céu, ter pernas para pular e dançar também. E de repente nós escutamos um barulho, parecia um trovão, ninguém sabia de onde veio. Houve silêncio, e nós escutamos o barulho dos ossos daquele homem se envergando, pastor Silas. Trac, trac, trac. Na medida que os ossos dele foi se levantando, eu não conseguia ficar olhando. Parece que o lugar que estava escuro foi tomado por uma luz. Perdemos o fôlego naquele dia. Eu não conseguia pregar, porque um milagre de verdade aconteceu. O milagre de Israel atravessar o mar foi um milagre desse. Quando Israel viu os egípcios morrerem, não houve cântico, houve silêncio, porque houve pavor. Foi preciso que Miriam enfiasse a mão na sacolinha dela, pegasse um pandeiro, encontrasse uma pedra, botasse a perna e tirou uma nota musical pelo pandeiro aqui e gritou: ei, Israel, só o Senhor é Deus, só Ele é o Senhor. Esse Israel cometeu o pecado da ingratidão. Por quê, pastor? Porque se eu estivesse lá e visse um milagre desse, eu não esqueceria nunca. Quem me acompanha nesse pensamento? Se você visse um milagre desse, quanto tempo ficaria na sua memória viva? Veja só, esse milagre que eu contei aqui aconteceu há mais de 20 anos atrás. Eu ainda me lembro dele vivamente. E se você atravessasse o mar? Pois eu vou te dizer quanto tempo durou na mente dos hebreus. Não se escandalize. 3 dias. 3 dias. 3 dias depois, Israel oprimiu Moisés em uma rocha. E disseram assim para Moisés: porventura não tinha cova para nos enterrar no Egito? Porventura no Egito não tinha pepino, cebola e alho? Olha o que é pensamento de escravo. Não adianta tirar o escravo da escravidão se você não tirar a escravidão de dentro do escravo. Você tira o escravo da prisão, mas ele ainda tem cabeça de escravo. Ao invés de começar a pensar coisas melhores, se fosse sentir saudade da picanha do Egito, eu entenderia. Da água limpa do faraó, eu entenderia. Mas sentir saudade de pepino, cebola, alho. Ei, reclamar de cova. Pergunte por quê? Porque quando escravos se reuniam, só falavam dos sonhos deles. E como eles estavam escravizados há mais de 11 gerações, 430 anos, ou melhor, quase 11 gerações, porque uma geração é 40 anos na Bíblia, 430 anos, quase 11 gerações, depois de estar escravizado, o pai foi escravo, o avô foi escravo, o bisavô, o tatataravô, até chegar 11 gerações atrás, todo escravo que nascia, já nascia sonhando: meu sonho é ser enterrado numa cova. 7 palmas, não quero ser jogado em qualquer lugar, eu quero um enterro. Foi isso que eles reclamaram com Moisés. Não tinha cova para nos enterrar lá. Moisés não sabia o que dizer. Isso causou uma ira em Deus, que Deus disse: vou matar esse povo. E Moisés por 3 vezes intercedeu. Na última vez, Deus fez uma proposta indecente para Moisés. Eu disse proposta o quê? Olha a proposta de Deus: Moisés, não discute. Eu vou destruir esse povo e eu vou fazer de você um outro povo. Um dia eu estava na minha igreja lutando com os problemas lá, porque pastor sofre. Me deu uma ira, que eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, faz a proposta de Moisés para mim, se o Senhor tiver coragem. Falei: faz, vamos ver se o Senhor tem coragem. Porque se Deus falasse para mim: eu vou destruir essa igreja, eu vou te dar outra igreja, eu tinha aceitado. Moisés era mais crente do que eu. A palavra veio do céu, veio para a cabeça. Antes de descer para o coração do velho, ele caiu de joelhos. É só de joelhos que se vence uma tentação. Ele rasgou a roupa e disse: se for para o Senhor matar esse povo, primeiro risca o meu nome do seu livro. Aí Deus disse para ele: você é o único que presta. Levanta, diga ao povo que marche. Israel ficou feliz, Moisés ficou feliz. E antes que continuasse a marcha, Deus chama Moisés e disse: Moisés, eu disse que não mato, mas eu vou punir esse povo. Eu imagino Moisés dizendo: o Senhor vai nos matar de sede? Não. Vai nos matar de fome? Também não. Vai nos matar de vergonha? Também não. Vai nos matar de calor? Também não. Vai nos matar de frio? Também não.
Ora, Senhor, se o Senhor não vai fazer isso, qualquer coisa que o Senhor fizer contra nós, a gente aguenta. Será, Moisés? Não mato de sede, eu providencio a rocha de Meribá para matar a sede de vocês. Não mato de fome, eu transformo o céu em uma padaria e faço chover pão na mesa de vocês. Não mato vocês de vergonha, porque a roupa vai crescer no corpo, não vai envelhecer, o sapato não vai furar. Não mato vocês de frio, porque durante a noite a minha nuvem vai fazer fogo e aquecer vocês. Não mato vocês de calor, porque durante o dia a nuvem fará sombra. Senhor, então o deserto para nós será um passeio. Sim, Moisés, só tem um problema. Qual, Senhor? Na minha terra ninguém entra. Eu vou falar de novo. Você vai ser próspero lá na sua igreja. Você não vai morrer de vergonha. O Senhor não vai expor os seus pecados. Você vai ter uma vida próspera. Tudo vai dar certo. Só tem um problema. Em Canaã, você não entra. Isso aqui é uma pregação na contramão da avenida desse tempo moderno. Porque eu tenho pregado em algumas igrejas que quando eu chego alguém fala: pastor, o senhor não tem uma mensagem de autoajuda aí? Uma mensagem que põe o povo para cima, que eles vão conquistar, vai chegar, vai lá. Eu falei: amigo, eu sou assembleiano, não sou acostumado nada de autoajuda, eu sou acostumado com a ajuda do alto. Sou de uma época que Deus não era um gênio da lâmpada, que a gente esfregava, ele aparecia e realizava todos os nossos desejos. Sou de uma época em que os nossos pais diziam assim: não fique pedindo muito, porque você já ganhou mais do que você merecia. Você não tem que servir a Deus por aquilo que Ele tem para te dar, sirva por aquilo que Ele já te deu. E a gente perguntava: e o que foi que Ele me deu? E o pastor dizia: perdoou os seus pecados, escreveu o seu nome no livro da vida, afinou o seu ouvido, e se a trombeta do arrebatamento tocar agora, nada te segura nessa terra. A igreja do Velho Testamento fracassou. O Senhor arrancou o seu espírito da terra por um tempo. Ele olhou para aquele povo e disse: vocês não merecem a minha presença e a minha glória. E é esta igreja do Velho Testamento que Abacuque por um tempo pastoreou. Ao pastorear esta igreja e sobreviver até o auge dos seus 70 anos, e o que eu vou falar agora, eu aprendi com um rabino lá em Israel, em uma temporada que eu fiquei lá. Há em Israel uma tradição que diz que os profetas que sobreviviam a todo o império, aos impérios, às lutas políticas, e fosse fiel ao Senhor, no final dos seus tempos, Deus dava a eles um presente. Pergunte o quê? Antes de jubilar os profetas, o Senhor deixava eles fazer um último pedido. Se fosse hoje, à noite, no seu quarto de hotel, na sua caravana, você fosse visitado por um anjo do Senhor, e o anjo do Senhor dissesse a você: você foi fiel no seu tempo, e o Senhor manda te dizer que os seus dias estão findando, mas antes de te levar para o céu, Ele vai te conceder um último pedido. O que você pediria? Pode confabular, pergunta para o irmão do seu lado. É um último pedido. Você vai partir dessa para outra. Eu fiquei imaginando, quando o rabino me contou isso, simples. Eu, no lugar de Abacuque, pediria mais dias para viver, longevidade de dias. Não podia pedir eternidade, mas viveria um tempo. Eu pediria dignidade, porque não tem nada pior do que você envelhecer sem saúde. A velhice, para mim, é o maior castigo que Deus deixou na terra para o ser humano. Pior até que a própria morte. Porque na velhice, sem saúde, você não tem dignidade. Semana retrasada eu estava na casa da minha mãe colocando comida na boca dela. O coração ficou desse tamanhozinho. Eu colocando comida na boca dela, e eu olhava para aquela senhora, e eu lembrava ainda de uma mulher forte, que me acordava de manhãzinha para me levar para a creche. E lá com 5, 6 aninhos, ela pegava um ovo cozido, que ela deixava meio mole, meio duro, e colocava sal. Era o meu café da manhã. Eu lembrava dela colocando na minha boca, não com colher, era com um cabo de uma colher. E eu agora estava fazendo o papel inverso. Olhei para a velha,
Me lembrei que tinha comprado um pacote, ou 2 ou 3 de fralda geriátrica. Como a vida é enganosa. A velhice sem dignidade é triste. Se você é um velho com saúde, dá glórias a Deus. Ore para Deus dar longevidade aos seus pais, mas com saúde. Na ausência da saúde, se Deus não mandar um milagre, pede para Deus aliviar. Pede para Deus salvar e aliviar, porque não há dignidade. Abacuque está velho, poderia ter pedido longevidade, mas não pediu. Poderia ter pedido uma casa para os filhos, deixar uma herança, porque profeta e sacerdote não tinha riquezas, mas não pediu. Podia ter pedido qualquer coisa, mas não pediu, porque era um homem santo. Antes de fazer o pedido, o rabino me disse que Abacuque dobrou o joelho e usou pela última vez uma luneta telescópica, invisível e espiritual, que todos os profetas usaram. Sabe o que é uma luneta, né? Já viu filmes de piratas? O pirata coloca aqui aquele negócio que estica, regula e enxerga lá na frente. Os profetas tinham uma luneta dessa. Só que a deles não fazia eles enxergar 1 metro, eles enxergavam o futuro. Abacuque usou a luneta e enxergou Jesus antes de nascer, 700 anos antes. Pense num foco de uma lente. 700 anos no futuro, ele gritou assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Estou olhando aqui, colocaram, calma aí, estou vendo o nome dele. Colocaram o nome dele de Emanuel, que significa Deus conosco. Ele disse: só um minutinho, eu estou vendo, vixe, eu estou vendo ele crescer, estou vendo ele morrer. E ele morrendo, ele está assim. Não havia nele beleza nenhuma para que nós o desejássemos. Era um homem experimentado em trabalho e dores. Só que ele esticou mais um pouquinho e ele viu o Messias ressuscitar. E ele diz: e chegará um tempo em que ele reinará sobre essa terra. Profetas enxergavam o futuro através dessa lunetinha. É claro que isso é só uma metáfora. Abacuque, que enxergava o futuro, pegou a luneta e colocou nos olhos. E ele regulou para um futuro. Eu não duvido que ele tenha conseguido enxergar os nossos dias. Ele viu a história do seu povo se desenrolar ao tempo da história. Quando ele olhou, ele viu a diáspora dos judeus, eles ficando sem terra e correndo o mundo inteiro como errantes. Ele assistiu Jerusalém ser destruída 27 vezes, pastor Sila, por causa de guerra. Ele viu o templo de Salomão ser queimado, porque havia muito ouro, prata. Por isso que eles queimaram Jerusalém. Salomão enfeitou Jerusalém com ouro. Havia uma estrada de uma das portas proféticas, que era a entrada do rei, que ela ia direto para o santuário, para o templo de Salomão. Era pavimentada em ouro. Quando entraram os governantes mundanos lá, queimaram a cidade para derreter o ouro e arrancaram o ouro dali. Milhares de anos mais tarde, aquela porta se abre e um descendente de Davi vai entrar. E ele vai entrar em cima de um jumentinho. Alguém se lembrou da profecia que o rei ia entrar, não tinha ouro, então o povo tirou a roupa e colocou. Tiraram os galhos das árvores e colocaram, porque o rei tem que ser recebido com o sacrifício do seu povo. Aleluia. Ele assistiu em loco Israel se perder. Ele viu seus filhos se desviarem. Onde a música, Bento? Ele viu seus netos se tornarem ateus. Ele enxergou Nietzsche, um filósofo judeu, que decretou a morte de Deus no seu tempo. Ele enxergou outros judeus que ganharam um prêmio Nobel porque fizeram coisas boas para nós, mas esqueceram que Deus era de verdade. Ele viu os cânticos da Bíblia serem apagados. Ele viu a falência dos salmos. Ele viu as histórias serem deixadas de contar. Ele enxergou os nossos dias e nos viu aqui. Pastor, mas o que temos nós a ver com eles? Nós somos a extensão de Israel. Nós somos o novo Israel. Não entendeu? Vou falar de novo. Eu não estou pregando aqui para brasileiros hoje. Eu estou pregando aqui para um novo Israel. É João quem disse: ele veio para os judeus, mas eles não aceitaram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Deus vivo. Abacuque enxergou os nossos dias e ele viu tudo se perder com o tempo. E me perdoe, porque nesse momento eu vou ficar um pouquinho saudosista.
Mas eu acho que como velho de barba branca eu tenho todo o direito. Fui entrando aqui hoje, chegando aqui em Itajaí. Falei com os meninos que estavam comigo no carro. Que saudades. Saudades quando eu vinha para cá em 1988, dentro de um ônibus. O ônibus nem ar-condicionado tinha. Atravessar São Paulo para chegar aqui. Mas a gente não estava preocupado com conforto. A gente vinha orando, cantando. Quando alguém via a placa de Santa Catarina, começava dentro do ônibus um movimento. Quando a gente via a placa Camboriú, o fogo descia. Nesse mesmo lugar aqui, não tinha esse pavimento. Aqui tinha uma cozinha. A gente fazia uma fila imensa para comer aqui aquela comida abençoada. Aquele arroz vaticano em papa. A gente não vinha por causa da comida, não aquela. A gente entrava no banheiro e até para fazer as necessidades a gente tinha que se cobrir, porque tinha uns profetas que entravam dentro do banheiro. Eu vi, ninguém me mandou, eu vi um irmão sentado lá e um outro com a mão aqui em cima, profetizando. Eu vi, ninguém me falou, eu sou testemunha, não mentiria num lugar santo como esse. Eu vi aquele ginásio antes de ser estendido e o púlpito era do lado oposto. Quando numa manhã missionária levantou 2 profetas ao mesmo tempo, um no início e o outro no fim, e o ginásio quietou, e os 2 profetas profetizavam a mesma coisa. Não tinha microfone, então Deus deu aos 2 a mesma palavra. Eles paravam, oravam em línguas juntos e soltavam a profecia. Saudade daquela manhã missionária. Que Deus tomou o pastor Gregório Charzuk, que chamou uma oferta e eu não tinha 1 centavo para dar. Foi me dando uma tristeza, porque nem comida eu tinha. Eu vim porque os irmãos me ajudaram a chegar aqui. E de repente ele gritou: agora eu quero a maior de todas as ofertas, eu quero a vida. Quem quer ser entregue na mão do Senhor? Eu falei: isso eu tenho. E eu saí correndo. Correram junto, me derrubaram, eu derrubei os outros. Pisaram em cima de mim, eu pisei em cima dos outros. Eu me joguei na frente do altar. Eu acho que foi para mim, eu não estava olhando. Eu ouvi a voz do pastor Gregório dizendo: Deus está recebendo esse menino aqui, ó. Saudades. Saudades de um tempo em que esse púlpito não era um ringue de boxe, onde pessoas se utilizavam dele para bater nos outros e desaforar. Saudades de um tempo em que tudo que ouvimos aqui dava um norte para as crianças, para os adolescentes, através da Rádio Marumbi. Que eu saía da minha casa para ir na única irmã da minha cidade que tinha um rádio movido a válvula, colocava a Rádio Marumbi e a gente ficava ouvindo. As nossas referências não eram Neymar, não era o Ronaldinho Gaúcho, não era o Ronaldo Fenômeno, não era o Cristiano Ronaldo, não era a Bruna Marquezine. Nossa referência era esse púlpito. Saudade das lágrimas do velho pastor Cisina, que plantou dentro de nós a paixão pela África, a paixão pelo Amazonas, a paixão pelos esses países do mundo. Não havia obstáculos, não havia falta de fé. A gente não se preocupava, a gente sabia que o que era falado ia acontecer. Essa tarde eu falei: Senhor, renova os nossos dias como dantes. Que caia sobre todos os gideonitas nessa noite uma nova história. Que esses 2 anos de pandemia tenha sido um puxão de orelha em todos nós. Que Deus tenha tratado com os itinerantes, os cantores desta pandemia. Que Deus tenha tratado com aqueles que simplesmente ignoravam esse congresso. Fez falta, o congresso está voltando na força de uma glória, de uma unção, de uma graça. Eu quero profetizar que quando esta festa terminar, a sua vida não será mais a mesma, os seus sonhos serão renovados. Jesus vai batizar com o Espírito Santo novamente. Se alguém acredita nisso agora, grita, mas grita com vontade.
O velho Abacuque, depois que viu tudo acabar, depois que ele viu a igreja perder o rumo do caminho da pureza, da santidade, ele abdicou do seu último pedido. Ele disse: Senhor, eu não vou orar por mim nem pela minha família, eu vou orar pelos meus netos, eu vou orar pelos meus bisnetos, eu vou orar pelo Israel que ficará errante, eu vou orar até que em 1940, de um tempo futuro, Israel recorra de novo à ONU e a ONU dê para ele a sua terra. E Senhor, eu estou enxergando aqui um brasileiro ajudando a assinar o papel, Oswaldo Aranha. Estou enxergando algo, ainda há esperança. Eu quero acreditar que Abacuque, depois de ter visto tudo isso, ele encheu o pulmão de ar e disse: Senhor, aviva a tua obra, não só nos meus dias, aviva a tua obra amanhã, depois de amanhã, avive a tua obra no decorrer do meio dos anos, aviva a sua obra até o arrebatamento da igreja. Beto, mude a música. Esta pandemia trouxe muitas lições. Essa pandemia brancou o mundo. Fiquei 2 anos dentro de casa. E eu agradeço a Deus por ter ficado. Teve um dia, me deu um faniquito, uma angústia. Peguei o carro e saí andando sem rumo na minha cidade. Passei por uma rua e vi a velha igrejinha onde eu aceitei Jesus. Parei o carro, sentei no meio fio e fiquei olhando para dentro das grades da igreja. Como a mente da gente é prodigiosa. A minha mente começou a desenhar imagens da minha infância. Eu garotinho chegando naquela igreja, fui lembrando de escola dominical, fui lembrando de tudo. Foi uma viagem no tempo, Abner. Foi uma coisa bonita. Só que de repente, parece que eu escutei o culto. A igreja estava fechada, mas eu escutei o culto. Eu escutei os irmãos orando. Eu lembrei de pelo menos umas 3 línguas estranhas. Dos irmãos da minha época, tinha um que orava a oração dele no final do culto. A primeira vez que eu vi, eu perguntei se a mãe dele era dona de uma floricultura. Ele perguntou por quê. Eu disse: você ficou o culto inteiro falando samambaia, samambaia. Que samambaia é essa? Era a língua estranha dele. Eu me lembrei. O coração foi ficando pequeno. Falei: Jesus, para as lembranças. O Senhor disse: você entrou, agora não tem como sair. Aguenta. Eu olhei para a esquina e me vi menino entrando, subindo a igreja, atrasado, olhando para um reloginho digital igual o do Bolsonaro. Meu Deus, estou atrasado. O atrasado meu era 7h05, porque o culto começava às 7h30, mas para nós já era atrasado, porque 7 horas era lei estar dentro da igreja. 7 horas cada um tinha o seu canto e íamos orar. Chegar às 7h05 era um transtorno, porque a gente tinha que sair pulando os irmãos. E o medo de esbarrar nos irmãos, estava orando. Tinha uns irmãos que, você chegava na igreja, eles ainda estavam no átrio, mas tinha uns que já estavam lá no Santo dos Santos. Eu ia para o grupo de mocidade, que ficava de lado, assim, o púlpito aqui, círculo de oração de cá, a mocidade de lá. Eu entrei, antes de ir para o grupo de jovens, eu olhei para o púlpito. Dependendo dos pezinhos virados para trás, eu já sabia quem ia dirigir o culto. Quando eram os presbíteros que tinham lá, não dava muita empolgação, porque tinha uns lá que era muito bruto. Eles começavam o culto com um sininho. Alguém lembra de sininho aqui? Chacoalhava aquele sininho até quietar todo mundo. Tinha um outro que começava o culto batendo palma. Amém, 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 amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Mas tinha um velhinho lá, que era o meu pastor. Pastor José Bispo dos Santos. Um baiano sem pescoço. Tem 2 tipos de baiano, com pescoço e sem. O baiano sem pescoço, cuidado com ele. A cabeça é colada aqui. A criatura é brava que só Jesus. Pastor Bispo era bravo, mas era um homem santo. Quando ele estava no culto, eu disse: hoje o culto vai começar diferente.
Eu dobrava meu joelhinho lá, eu chegava lá entre os dois canelas de fogo. Nós tínhamos um trio, era o trio Parada Dura da igreja. Quando a gente chegava antes do culto começar, os irmãos iam chegando na esquina e diziam assim: está tendo visitante na igreja. Chegou uma caravana, olha o barulho. Chegava lá, era o Pedro, Tiago e João. Gritava, a gente concorria para ver quem gritava mais alto. Como as cadeiras não existiam, eram só banco de madeira, os bancos sofriam na mão da gente. Eu espancava aqueles bancos, dava tapa, dava soco, batia a cabeça no encosto. Chegava atrasado, ia lá no meio dos dois, olhava o banco estava tudo molhado. Às vezes de lágrima, às vezes de cuspe. Mas não tinha problema, era só chegar, fazer assim com a mão e orar. E a oração ia crescendo. Quando dava 7h29, o coração quase saía pela boca. Eu só dava uma olhadinha assim por trás. Eu vi o pastor descruzando o pezinho. Ele ia para o púlpito. Eu falei: vai ser agora. Ele pegava o microfone, ajeitava a altura dele, e ele começava a cantar assim: em fervente oração, tens o meu coração na presença de Deus derramar. Canta! Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aviva a sua obra, Senhor. Aviva a sua obra no meio dos anos. No meio dos anos, notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia. Você consegue levantar a mão direita para o céu? Consegue colocar no ombro de alguém do seu lado? Consegue sacudir a pessoa? Faz isso aí fora, faz isso aí dentro da igreja, faz isso aqui em cima. Sacode a pessoa, diga para ela: Deus te trouxe aqui. E diga-te bem alto: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode, sacode. Para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir as suas memórias, para sacudir o seu ministério, para sacudir a sua igreja, a sua caravana, para sacudir a sua existência. Deus te trouxe aqui para sacudir você, gideonita. Olhe para mim. Aguenta, coração. Isso é os Gideões. Por isso a fúria do diabo. Que o diabo vá se lascar no inferno. Que você volte para sua casa possuído pelo temor do Senhor. A glória da última casa será maior que a da primeira.
Abacuque. Sente só mais um pouquinho. Abacuque assistiu a um naufrágio. Diga comigo, naufrágio. O que é um naufrágio, pastor? É quando uma embarcação vai a pique. Nós temos na Bíblia várias histórias de naufrágios. Talvez a mais conhecida e mais famosa seja o naufrágio de Paulo. Aliás, Paulo era mestre em naufrágios. Na carta aos Coríntios ele diz que já tinha naufragado 3 vezes. Vai escrever Atos dos Apóstolos, Lucas é obrigado a dizer, pois teve uma 4ª vez. Ele foi colocado dentro de um barco. Era um barco mercantil, porque o barco era cheio de trigo. Vai vendo, vai anotando aí. Era uma embarcação cheia de trigo. E tinha alguém cuidando da embarcação. E esse alguém que cuidava da embarcação só podia ouvir 2 pessoas, o capitão e o mestre. Mas tinha Paulo dentro da embarcação. E Paulo é profeta. E o profeta falou para eles: não sigam viagem, porque vai haver perda de matéria e de vidas. E o centurião que cuidava daquela embarcação disse assim: não, eu vou ouvir o capitão porque ele conhece a técnica. Eu vou ouvir o mestre porque ele sabe ler as estrelas e o sol. E Paulo era só um presidiário. Aliás, não conta para ninguém. Todo mundo pensava que ele era um presidiário. Tinha 276 almas dentro do barco. 275 achavam que ele era um presidiário, mas não sabiam que ele era o capitão. Vou começar a revelar. Na visão humana, presidiário. Na visão divina, capitão do barco. Ouviram os homens da terra. Veio uma tempestade que durou 2 semanas, 14 dias. Capítulo 27, verso 20 de Atos dos Apóstolos diz assim: e por 14 dias não houve sol nem estrelas. Caiu sobre eles uma nebulosa. Como é que chama aqui quando a gente está passando, cai aquela nuvem que a gente não enxerga nada? Cerração, neblina, cerração. Caiu uma cerração no mar. 14 dias eles não viam o sol e também não viam estrelas. Ou seja, o dia e a noite para eles era tudo igual. Os homens que estavam dentro do barco, por serem gregos, e o barco era ungido para 2 filhos de Zeus, começaram a fazer suas orações, começaram até a jejuar. Jejuaram tanto que um dia Paulo levantou e disse: gente, o jejum de vocês não está prestando, porque é para a pessoa errada. Posso dar um conselho? E ele dá um grito: eu avisei, eu falei que o barco ia a pique. É a função do profeta. Ninguém gosta de profeta por causa disso. O sacerdote levanta um altar bonito, o profeta diz assim: destrói e refaz. Eu avisei, ninguém quis me ouvir. Mas há uma esperança, senhores. Na noite passada, um anjo de Deus me visitou. E ele me disse: Paulo, importa que você chegue ao seu destino final. Então por isso não há em Paulo nenhum tipo de dúvida, nem vergonha, nem medo. Paulo não reclama por ele. Quando ele anuncia lá, olha, vai haver perda de vidas, ele não está se incluindo. Pergunte por quê? Porque ele tinha promessas. Alguns entenderam. Quem tem promessa está imortalizado. O Deus que livrou ele 3 vezes, ia livrar ele de uma 4ª, uma 5ª, uma 20ª. Enquanto ele não chegasse ao destino final, enquanto ele não testificasse às autoridades de Roma, a morte estava proibida de tocar nele. Por que é que você acha que o Covid não te levou, mesmo você sendo entubado?
Vou falar de novo. Por que é que você acha que você não foi embora, mesmo saindo todo mundo machucado daquele acidente e você ileso? Vou falar de novo. Por que é que você acha que você não morreu daquela enfermidade, daquelas... Por que que nada aconteceu? Sorte, sorte o escambau. Não era sorte, era promessa. Promessa sobre a sua vida. O plano estava traçado. Eu vou encher o pulmão para falar isso e você pegar. Há um plano sobre a sua vida e ela já está traçado. E Paulo disse mais: e o Senhor me disse através do anjo que quem ficar comigo não morre. Não falei que o prisioneiro vai virar capitão? Se ficar do lado do capitão e do mestre ali, morre. Mas se ficar do lado do profeta, vive. Eu quero saber se alguém fica do meu lado aqui nessa noite. Do lado do profeta, mesmo sendo coisas loucas. Então, como profeta, eu vou te dizer: estamos naufragando. Mas o naufrágio não é o final. Por que não, pastor? Porque quando naufragar de tudo, ou você vai aprender a nadar. Se você não souber nadar, você vai procurar um pedaço de madeira. E se não achar um pedaço de madeira, Deus vai colocar outra coisa lá. O negócio é que você vai sair vivo e vai lá para a beira da praia. Nesse naufrágio coletivo da igreja evangélica brasileira e mundial, foi feito um censo agora. 30% dos crentes não voltaram para a igreja após a pandemia. E alguém diz que a pandemia desviou os crentes. Mentira. A pandemia só revelou os desviados. Foi isso que aconteceu. Deus começou a filtrar. Ora, como é que você acha que os anjos vão fazer a colheita final? O joio tem que ser tirado do meio do trigo. Você não deu conta. Aí vem Deus com a pandemia, Ele dá conta. Por que você está sentindo um ambiente livre aqui? Por que você está sentindo o céu baixinho? Estamos aqui, aqueles que o Senhor Deus escolheu para ficarem nesses dias finais. Então, diga para o seu irmão: estamos naufragando, mas tenha bom ânimo. Olhe para mim, por favor. Em nome de Jesus, eu vou ajoelhar para pedir. Em nome de Jesus, não faz igual o Leonardo DiCaprio no filme do Titanic. Faz não. Faz não. E pastor, aqui é a Assembleia de Deus, ninguém viu o Titanic. Quem assistiu o Titanic? O povo todo viu. Ainda mais porque contaram que no final cantaram um hino da harpa lá, né? Como é que é o hino mesmo que cantaram lá? Mais perto. Ainda que seja a dor que me una a ti. O coro é bonito, dá para sair? Sempre te suplicar. Por quê? Mais perto quero estar. Aleluia. Meu Deus. O Leonardo DiCaprio no filme do Titanic não ouviu o louvor, pastor Nilton. Ele colocou arroz em cima de uma madeira, uma jangada. Se você um dia puder, pegue o filme em DVD ou no stream e congela a cena. Para de olhar para ele com aquela boquinha azul. Olhe para a madeira. Cabe 3 pessoas lá. Alguém percebeu isso quando assistiu o filme? A madeira é grande. A Rose está deitado. Era só ele deitar do lado dela. Mas não, ele ficou aqui. Adeus, Rose. Oh, mundo cruel. O mundo não me ama. Ninguém gosta de mim. Eu não tenho oportunidades na vida. E aí a câmera vai filmando, ele vai descendo. Ei, não se entrega.
Não se entrega! Cadê as câmeras que jogam para a televisão aqui? Fechou a igreja na pandemia, seu covarde. Foi voltar a trabalhar de Uber. Deus não te chamou para ficar atrás de um volante. Ele te chamou para guiar a sua igreja até o arrebatamento. Reage! Reage! É a sua chamada. A convenção não me ajudou. Não me deram dinheiro para cuidar. Vai arrumar um tanque de roupa bem cheio para lavar. Você foi ungido pela terra ou foi ungido pelo céu? Se você foi ungido pelo céu, vem 1, 2, 100 pandemias. Vem a doença que vier, vem a praga que vier, vem a guerra da Rússia. 1000 cai do seu lado, 10.000 cai à sua direita. Você não pode ser atingido, não pode, não pode. Paulo, dentro do barco, deu um grito de avivamento. Ele olhou para as pessoas que tinham entregado os pontos, Silas, disse assim: tenham bom ânimo, tenham esperança. Esta é a palavra dos Gideões. Não acabou não, só acaba quando acaba. Quem começou a frase foi Deus. Homem põe vírgula, governo põe ponto e vírgula, ponto final só Deus põe. E ainda tem muita história para acontecer na sua casa, nos seus filhos, nos seus sonhos. Ei, escute com ouvidos do Espírito. Às vezes Deus quer que o barco afunde, mas você não pode afundar com ele. Deixa o barco ir embora. Relacionamentos errados, momentos da história errados, oportunidades esquisitas, não deu certo, deixa ir embora. Se agarra um pedaço de madeira, criatura, diz: vai tudo para o fundo. Eu não, eu construo outro barco. Vai para a beira da praia. E chegando na praia temos um problema. Pergunte qual? Jesus fala ou não fala? Toda pessoa que sobrevive a um naufrágio, ela termina o naufrágio molhada demais. E por causa da água molhada e o vento que sopra, um frio, mas uma friagem que chega a bater os ossos. Esta friagem tem nome, chama-se hipotermia. Diga comigo: hipotermia. A hipotermia é causada por uma única coisa, não existe duas, é só uma coisa. Hipotermia é a ausência do calor. Hipotermia do grego, hipo, abaixo, termo, calor, abaixo do calor, abaixo do fogo. E quem está em hipotermia começa a ter crises. Olha, eu anotei aqui, eu tive que apelar para o Google. Existem 2 tipos de hipotermia: a hipotermia leve e a hipotermia aguda. A hipotermia leve, ela causa tremores leves, mãos e pés ficam dormentes, cansaço excessivo, movimentos ficam lentos, as mãos e os pés murcham, há uma desaceleração do coração e da cognição, a pressão da pessoa baixa. Crente não pode ter pressão baixa, ainda mais se for pentecostal. Alguém já viu aquele aparelho de eletrocardiograma? Alguém já viu? Como é que fica aquele negocinho, aquele risquinho verde? Em cima, embaixo, em cima, embaixo. Os médicos amam ver aquilo. Quando o coração desacelera, os risquinhos começam a ficar mais retos, lentos. Se o risco ficar retinho, perfeito, o médico diz: morreu. Alguém entendeu? Sua vida tem que ter agitação. Tem que acordar de dia, não saber como termina a noite canta uma vitória, no dia seguinte é uma pancada, uma derrota. Você levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, vai de novo. Pregou hoje, não deu certo, não entrega os pontos, vai e prega de novo amanhã.
Foi gravar uma música, não deu certo, grava outra. Tentou aqui, não deu certo. Vai lutando. Não para, porque se parar, o cachimbo cai. Meu avô dizia isso: se parar, o cachimbo cai. Eita, velho, sou Zé. Em nome de Jesus, reaja a essa hipotermia, a esse frio. Procura uma fogueira. Eita, que agora o povo animou. Paulo, 275 vidas na praia, tremendo igual vara verde, hipotermia. Eles pararam numa terra que só tinha bárbaros, homens que acreditavam em deuses, mas eram pessoas humanas. Quando viram eles tremendo de frio, chamaram eles para meio da ilha, na ilha de Malta, e fizeram uma grande fogueira. Quando jogaram fogo, todo mundo foi chegando perto do fogo para se aquecer. Paulo era tão cordial que ao invés de ir lá se aquecer, foi buscar madeira para colocar no fogo. Porque o profeta é assim, ele não só pega o fogo, ele leva a madeira. Quando ele pegou a madeira seca, no meio da madeira apareceu uma víbora. Víbora do inferno. E ela foi e mordeu a mão de Paulo. Pastor, não está escrito isso. Está escrito que a víbora ficou presa na mão dele. Bocó. Fica com essa sua teologia esquisita aí. No versículo de baixo diz que o povo esperou a mão dele inchar. Ia inchar por quê? Porque a víbora enrolou nele. Ela mordeu ele. Ela ficou presa. Todo mundo se afastou e disse: esse homem está marcado. O mar não levou ele, o veneno da víbora vai levar. Pergunte se Paulo desesperou. Pergunte se Paulo tirou uma foto e postou no Facebook: oh, meu filho. Pergunte se Paulo postou uma foto triste lá no Instagram. Ali ele estava, a solução estava na frente dele, tinha fogo. Ele pegou e sacudiu a mão no fogo, e a víbora caiu no fogo. E todo mundo esperou a mão dele inchar, a mão não inchou. Esperou ele morrer, não morreu. No dia seguinte falaram: já que ele não morre, ele tem pacto com Deus. Começaram a trazer os doentes para ele. E ele, de capitão, virou médico. Curou todos os doentes daquela ilha. Por quê? Porque o plano estava traçado. Era necessário haver um naufrágio naquela hora. Eu estou aqui para ver se Deus te põe de pé de novo, para você parar de ficar chorando as pitangas. Ficar chorando porque: pastor, aquele homem me traiu. Ele me trocou por aquela quenga. Vamos enxergar de outro ângulo. E se ao invés dele ter te trocado, Deus tenha cegado ele para te dar um livramento? Vamos enxergar por outro lado. Nós somos crentes. Ou a gente acredita que tudo na nossa vida está na mão de Deus, ou a gente rasga a Bíblia. Eu não posso acreditar que o diabo pode ir enfiando o dedo na minha vida de qualquer maneira. Se ele negociou com Deus para tocar em mim e me ferir, Deus tem um propósito. Deus vai me dar em dobro tudo que o diabo levar embora agora. É assim, ponto final. Ei, eu sou um sobrevivente, vocês sabem disso. Tudo comigo vai para o Jornal Nacional. Tem irmão que quando vê faz até o sinal da cruz. Os pregadores aqui do Gideões colocaram um apelido em mim, me chamam de Highlander. Só os mais novos conhecem. Uma série da Netflix, tem um homem lá que ninguém mata ele. Ele toma tiro, facada, só não pode arrancar a cabeça dele. Ele até fica parecendo que está morto, daqui a pouco ele volta à vida. Feliciano Highlander. Já tentaram fazer missa de 7º dia, não deram conta. Chegaram lá, ó, o caixão vazio, um bilhete: ressuscitei, dá licença que eu estou chegando. Por quê? Porque o plano está traçado. Eu já nem sei que nome eu dou a essa mensagem. Se aviva, Senhor, se plano está traçado, ou se vai naufragar e vai sair. Eu só sei que uma dessas palavras Deus está usando como um anzol. Deus está fisgando você. Eu não sei como você entrou aqui no Camboriú, eu sei como você vai sair. Você vai sair cuspindo fogo. Quando chegar na rua da sua casa, Zé Pilindra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha vão sair da sua frente. E você vai dizer: sai, porque eu estou chegando. Eu estou chegando. Só quem acredita nessas loucuras, fique de pé, por favor. Fique de pé.
hipotermia, eu anotei aqui. A hipotermia, ela atinge 2 grupos de pessoas: os neonatos e os idosos. Um idoso, depois de muito tempo, ele perde a sensibilidade, ele não sente o frio e acaba morrendo de hipotermia. E o neonato também. O neonato é o bebezinho recém-nascido. O bebezinho, por causa do seu peso e do seu tamanho, é desconjuntura. Ele é muito pequeno, é muito leve. Então ele em si não pode reclamar que está com frio. Há indícios que crianças acabam morrendo de hipotermia. Aqui fala do novo crente e fala do crente velho. O novo crente, se ele não for criado num lugar cheio de fogo, ele não sobrevive. E o crente velho é diferente do velho crente. O velho crente, cabelo tá branco, anda de bengala, mas ele ainda solta umas rajadas de glória. O problema é quando o crente envelhece. Às vezes o crente envelhece com 18 anos. Nasceu numa igreja viva, Assembleia de Deus, aí foi para a comunidade, não sei qual, e lá entrou no movimento chamado neopentecostal. Aí ele gosta do fogo, mas um fogo mais light. Ele até fala glória a Deus, mas é um glória a Deus assim, glórias a Deus. Gosta das músicas, mas as músicas têm que ser assim, nananã, 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 nananã. Mas depois não sabe por que morre. Se tivesse aceitado Jesus numa igreja dessa, sentado perto desse canela de fogo aí, absorvido a palavra de verdade, não esse lixo gospel pela internet, não essas pregaçõezinhas feitas em forno micro-ondas. Crente de verdade come comida feita em fogão a lenha, o arroz com suã, o feijãozinho 45 minutos para cozinhar, mas também depois que fica pronto tem sustância, aguenta o tranco. Não fica trocando Jesus por um quimba de cigarro fumado. Não fica dizendo, não vou mais na igreja porque para. Que Deus nesta noite tenha misericórdia da nossa geração. Eu termino dizendo que existem algumas formas de nós tratarmos a hipotermia. Primeiro, tem que sair do frio. Tem que sair do lugar gelado. Acotovela o seu irmão, diga, você entendeu ou não? Eu quero avivamento. Que avivamento, mas fica lá naquele lugar. Que quando o pregador está pregando, ele para, você escuta só 2 barulhos. Primeiro o pulmão dele, e depois os mosquitos que estão voando na igreja. Avivamento não é uma questão louca de mente desequilibrada, de pessoas que têm reações psicossomáticas no seu cérebro, não. Avivamento ainda é uma questão de sobrevivência. Eu não grito porque eu quero, eu grito porque algo se move dentro de mim. Nossos gritos trazem o céu para a terra. Nós cremos no povo da Bíblia que inventou a frase, dá para ganhar no grito sim. Que diga Jericó, Jericó não caiu por causa de uma bomba atômica, caiu porque os crentes danaram a gritar. Grita que a muralha afunda, reage. Segundo, saiu do frio, tira a roupa molhada e põe uma roupa nova, se reveste. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Se reveste do Espírito Santo. Pastor, o Espírito Santo não gosta de mim, ele não vem onde eu estou. Nem eu gosto de você. Eu estou te olhando aqui já tem quase 1 hora. Você não para de me olhar com essa cara feia. Achou que eu tinha esquecido? Essa cara feia parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Veio para o congresso dos Gideões e está me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Aguenta tudo. Está no congresso pentecostal maior do mundo e não abre a boca nem para respirar. Fica com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Se reveste. Terceiro, quer acabar com a hipotermia, com o frio? Se aproxima da fogueira. Tem uma brasa do seu lado aí? Junta nela agora.
Se agarre a ela. Isso. Quarta forma de tratar a hipotermia. A ciência diz que é bom beber uma bebida quente. Bora tomar um chá da raiz de Jessé nessa noite. A presença do Senhor Jesus está entre nós. Quinto, a ciência diz: cobre a pessoa com um cobertor especial, de preferência uma manta térmica. Espiritualmente falando, se joga debaixo das asas do Altíssimo. Assim como a galinha junta os seus pintinhos, que ao nascerem não tem tantas penas para aquecê-los, se joga debaixo das asas do Onipotente. Ele vai te aquecer. E para terminar, isso eu não li na ciência, isso eu vi num filme. Um cidadão caiu dentro da água gelada, pisou no lago gelado. Tiraram ele, tiraram a roupa dele, e as pessoas que estavam perto tiraram a roupa também, e abraçaram ele, porque o corpo humano chega a 60 graus. Abraçaram o cidadão e ele não morreu por causa de um abraço. Oh, meu Deus. Vamos abraçar aqueles que estão frios. Vamos trazer de volta um tempo de despertamento e de avivamento. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Tem um homem na Bíblia que eu citei ele aqui enquanto pregava. Ele só começou o ministério dele por cima, depois que a vida dele afundou várias vezes. Quando ele estava no alto do Monte Sinai, e lá ele viu a glória de Deus em forma de fogo, em uma sarça que ardia, mas não se consumia. Moisés só encarou o mundo por causa daquele fogo. Só que 20 anos mais tarde, Moisés estava na península do Sinai. Ele acordou, viu o povo desviado, ele viu o povo reclamando. Ele se afastou e disse: Deus, eu preciso de um avivamento de novo. Aviva a tua obra. O que você quer dessa vez, Moisés? Eu quero ver a sua glória. Mas eu já te mostrei. Aquela glória foi para aquele dia, aquele avivamento foi para aquele ano. 2 anos sem Gideões. Eu preciso de um avivamento novo. Quem precisa de um avivamento novo? E aí Deus disse para ele: eu vou te dar, mas não pode ser aí embaixo. Sobe. E Moisés começou a subir o monte. Vamos subir o monte comigo aqui? Vamos sair da igreja, vamos entrar nas regiões celestiais. E quando ele chegou na fenda da rocha, Deus disse: eu vou passar de costas, e você vai ver a minha glória. E quando Moisés viu a glória de Deus, o rosto dele brilhou, e ele teve força para caminhar mais 20 anos. Feche os seus olhos. O Roberto vai me ajudar, e nós vamos subir a montanha agora, Roberto. Nós vamos subir como Moisés subiu. Eu quero ver a sua glória. Na fada da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. O poeta diz que Moisés subiu falando isso. O vento, a tempestade é o Senhor. O barco está naufragando porque Ele permitiu. Não se entrega, sobrevive. Vem! A nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. Quero ouvir um grito da igreja. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender
me faz tremer as pernas. A porta aberta. Solte a mão do seu irmão, levante ela para o céu. É tudo sobre você. De novo. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Vem, vem. O quê? Chuva forte, vento forte, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Fecha os olhos. Abre a boca. Levante as mãos para o céu. Os batizados com o Espírito Santo, me deem um coral de línguas. Eu quero ouvir um coral de línguas estranhas. Pastor, eu nunca falei em línguas. Seja batizado agora. Reage, reage, reage. Isso, grita, pula, salta, adore, 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 adore. Eu vou subir o monte. E muitos desistirão e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Para terminar, olhos fechados, mão direita erguida ao alto da cabeça aberta, e diga comigo, em nome de Jesus: todos os demônios que lutaram contra o plano de Deus na minha vida, que naufragaram o meu barco, que roubaram a minha inspiração, eu ordeno, venham para a palma da minha mão agora. Fecha a sua mão, fecha os olhos. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E aí você vai abraçar 2 ou 3 pessoas e vai dizer para eles: não podemos ficar sem os Gideões. Eu quero ficar nessa casa, porque Deus é santo. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará na sua história depois desta festa. 2,5, Camboriú continuará sendo a terra do avivamento. 3, jogue no chão, pise em cima. Abrace, profetize, profetize e abrace, abrace e profetize, profetize e abrace. Onde está o coral? Quero ouvir. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro
como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Canta, Gideões! Vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Sai da frente, Satanás! Neste lugar todos os dias. Só tu és. Não há outro, não há outro, não há outro como, não há outro como, não há outro como Jesus. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Só para relembrar, pastor Gilmar. Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Consegue me abrir um corredor aqui? Tem línguas estranhas aí? Então me ajude a orar. Eu acho que não tem. Mas será que tem entre nós alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar para Jesus agora? O barco afundou, mas Deus poupou a sua vida. É porque é uma nova história chegando por aí. Se você tiver coragem de sair do seu lugar e vir aqui na frente, nós vamos orar para Jesus devolver tudo que foi roubado da sua vida. Mas você tem que vir rápido, tem que sair empurrando. Olha para, empurra as pessoas, diz: me dá licença que eu quero esse Jesus. Enquanto essas pessoas estão vindo já, será que tem alguém no nosso meio que não é evangélico e ficou no meio desse fogo? Já tem gente de joelhos dobrados aqui. Você gostaria de entregar a sua vida para Jesus agora? Sua vida está um inferno, sua mãe está depressiva, seus filhos estão nas drogas, seu marido na cachaça, mas Jesus quer devolver para você um tempo de estado de glória. Se você sair do seu lugar e vir aqui à frente, tá vindo as pessoas, estão vindo chorando. Olha o que o evangelho faz, pastor Nilton. Olha aí, pastor Zilmar. Meu Deus, estão com a boca no pó. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Vem chorando, filha. Cadê a igreja para adorar a Jesus? Cadê uma câmera para filmar ali, para mostrar para os irmãos ver Jesus salvando? Cadê você? Vem, sai daí onde você está. Vem. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. As pessoas estão voltando. Venha, se não conseguir ajoelhar, pode ficar em pé mesmo. Cadê você? Vem, vem rápido, vem. Volta agora, 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 agora. Olhe do seu lado, veja se tem alguém, trabalhe, convide. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Vem! A porta vai fechar. Cadê você? No seu amor.
mais que tudo. Os que estão ajoelhados, fiquem de pé. Fica mais confortável, coloque eles de pé. Fica mais confortável. Dores, eu dependo desse amor. As pessoas estão vindo, pastor Gilmar. Jesus está renovando com o Espírito Santo. É só chegar perto da fogueira que acende tudo de novo. Mais alguém? A igreja estenda as mãos para cá. Nós colocamos nas suas mãos, Senhor, esse povo lindo e abençoado, estas almas vivas. O barco afundou, mas eles sobreviveram. Chegaram perto da fogueira. As víboras do mundo quiseram envenená-los, mas o Senhor deu livramento. O projeto não acabou ainda. O Senhor está avivando, vai avivá-los agora, pelos próximos dias, pelas próximas semanas. Vai haver um avivamento até o arrebatamento da sua igreja. Nós profetizamos os perdões, perdão de pecados. Nós profetizamos, ó Pai, o nome escrito no livro da vida. Toda maldição está quebrada, arrancada, destruída. E depois desta noite, quem viver verá para ver o que Deus está fazendo nessas vidas. E a igreja que é soberana diz amém. Alguém pode abraçar esse povo que veio para frente aqui? Vai, Beto.